o futebol é muito mais do que um esporte. Ele é um fenômeno cultural capaz de unir países, derrubar rivalidades e despertar paixões que atravessam gerações. Mas, para entender como esse esporte se tornou tão grandioso, é preciso voltar muito no tempo. Muito antes dos estádios modernos, dos gramados impecáveis e das multidões organizadas, já existiam jogos que envolviam chutar algum tipo de bola. Isso mostra que a vontade humana de competir e se divertir com os pés é muito mais antiga do que imaginamos. Na China antiga, por volta dos séculos II e III a.C., soldados praticavam um jogo chamado Cuju. A ideia principal era simples: manter a bola no ar e marcá-la em uma pequena abertura. Era uma forma de treinamento, mas também de entretenimento. Esse jogo evoluiu durante as dinastias subsequentes, tornando-se até parte de cerimônias militares e festividades. Era um esporte disciplinado, com regras definidas, o que o coloca como uma das primeiras formas estruturadas de futebol da história. Enquanto isso, no outro lado do mundo, os gregos praticavam o epísqueros, e os romanos jogavam o arpastum, atividades que usavam força, estratégia e movimentação de bola. Apesar de serem mais bruscos e próximos a esportes de contato, esses jogos tiveram influência no que viria a se tornar o futebol moderno. Eles mostravam que, em diferentes culturas, a ideia de movimentar uma bola com o corpo sempre fascinou as pessoas. Foi na Inglaterra medieval, porém, que o futebol começou a ganhar um formato reconhecível. As chamadas mob futebol, ou futebol de multidão, eram disputas gigantescas entre vilas inteiras, com dezenas, às vezes centenas, de pessoas correndo pelas ruas tentando levar a bola até um ponto determinado. Não havia limites claros de campo, não havia regras fixas nem número certo de participantes. E, muitas vezes, essas partidas terminavam em confusão, danos e até feridos. Por isso, em alguns períodos, reis como Eduardo II e Henrique IV chegaram a proibir o esporte. Mas a paixão era tão forte que nem decretos reais conseguiram pará-lo por muito tempo. Tudo começou a mudar com a Revolução Industrial, quando as cidades cresceram, as fábricas surgiram e a vida urbana ficou mais organizada. As escolas e universidades passaram a incentivar esportes para disciplinar os alunos, e foi nesse ambiente que o futebol começou a ser moldado como conhecemos hoje. Em 1848, na Universidade de Cambridge, estudantes de diferentes instituições criaram um conjunto de regras que ficou conhecido como Código de Cambridge. Esse documento foi fundamental para padronizar o esporte e evitar conflitos durante as partidas. O passo decisivo veio em 1863, quando vários clubes se reuniram em Londres e fundaram a Football Association. Esse momento marcou a separação definitiva entre o futebol e o rugby. A partir dali, o uso das mãos passou a ser proibido e o futebol ganhou um formato mais claro: campo delimitado, través, número de jogadores e conceitos básicos que continuam até hoje. O Sheffield Football Club, fundado em 1857, já existia antes da FA, mas foi um dos pioneiros a seguir as novas regras. Em 1871, a Football Association organizou a primeira competição oficial do mundo, a FA Cup, que continua sendo disputada até hoje. Já em 1888, surgiu a primeira liga de futebol, a Football League, consolidando a profissionalização e o crescimento do esporte no Reino Unido. A popularidade do futebol explodiu rapidamente. Por meio de comerciantes, marinheiros e imigrantes, ele se espalhou pelo mundo. Na América do Sul, países como Uruguai e Argentina foram os primeiros a adotar o esporte com entusiasmo. Em pouco tempo, a região se tornaria um dos maiores centros futebolísticos do planeta. No Brasil, o futebol encontrou um terreno fértil como poucos. Em 1888, foi fundado o São Paulo Athletic Clube, inicialmente destinado ao cricket. Em 1894, Charles Miller retornou da Inglaterra trazendo 2 bolas de couro, uma bomba para inflá-las e um livro com as regras atualizadas. Ele organizou o primeiro jogo registrado no Brasil em 1895, em São Paulo, marcando o início de uma paixão nacional. O esporte cresceu rapidamente. Clubes surgiram por todo o país, e a prática se espalhou entre operários, estudantes e diferentes grupos sociais.
Um marco importante na história brasileira foi o Esporte Clube Rio Grande, fundado em 1900, considerado o clube mais antigo em atividade do país. Com o tempo, o futebol ganhou novas regras para tornar o jogo mais justo e emocionante. O impedimento, originalmente muito rígido, passou por várias reformulações. Em 1970, foram introduzidos os cartões amarelo e vermelho, criando um sistema padronizado de advertências. A evolução continuou: redes nas través, substituições permitidas, mudanças no formato das competições e, mais recentemente, o uso da tecnologia. O século XXI trouxe uma das maiores revoluções do esporte, o VAR. Apesar das polêmicas, ele foi criado com a intenção de reduzir erros e garantir decisões mais precisas. O futebol, portanto, continua evoluindo, mas sempre mantendo sua essência. Hoje, o futebol é o esporte mais praticado do planeta e movimenta cifras bilionárias. Ligas europeias, como a Premier League, La Liga e Bundesliga, atraem audiências globais. Torneios como a Champions League transformaram o futebol em um espetáculo internacional. Mas nada se compara à Copa do Mundo. A final de 2022, entre Argentina e França, alcançou 1,5 bilhão de espectadores. O Brasil segue como o maior campeão, com 5 títulos, e o único país presente em todas as edições desde 1930. Ao longo dessa história, surgiram jogadores lendários. Pelé, o rei do futebol, levou o Brasil a 3 títulos mundiais e encantou o mundo com sua habilidade única. Maradona emocionou gerações com sua genialidade e momentos eternizados. Zidane marcou uma época com seu talento e serenidade. Messi e Cristiano Ronaldo redefiniram o futebol moderno, quebrando recordes e dominando o cenário por quase 2 décadas. E atualmente Lionel Messi, o gênio argentino, possui um recorde impressionante de 8 bolas de ouro, Ballon d'Or, o maior número já alcançado por qualquer jogador na história do futebol mundial. A jornada para esse feito histórico se desenrola como uma saga de domínio e talento incomparável. Lionel Messi é o maior vencedor da história da premiação com 8 troféus: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023. E atualmente, Cristiano Ronaldo tem na sua posse 5 bolas de ouro. Embora Lionel Messi tenha superado esse número com 8, a saga de Ronaldo e as suas 5 conquistas permanecem como um testemunho inegável da sua excelência e perseverança no desporto rei. Bola de Ouro 2025. Cristiano Ronaldo conquistou a Bola de Ouro por 5 vezes, em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017, o que o coloca como o segundo maior vencedor do prêmio na história do futebol. Em termos de história, este registro é notável. O que é a Bola de Ouro? Ganhar a Bola de Ouro significa ser reconhecido como o melhor jogador de futebol do mundo na temporada anterior. É o prêmio individual mais prestigiado no futebol profissional. E hoje em dia vem cada vez mais jogadores bons e gênios para conquistar essa Bola de Ouro. O futuro do futebol promete ainda mais transformação. A busca por inclusão coloca o futebol feminino cada vez mais em destaque, com recordes de público e crescimento mundial. Novas tecnologias devem aprimorar o jogo, e o esporte seguirá se expandindo para diferentes culturas e formatos, como o futebol digital e competições cada vez mais globalizadas. Mesmo com tantas mudanças, uma coisa permanece intocável: a emoção do gol. O momento em que a rede balança segue sendo universal, atemporal e incomparável. É essa paixão que faz o futebol atravessar séculos, unir povos e continuar sendo o espetáculo mais amado do mundo. Então já aproveita, deixa o like, porque isso ajuda demais o vídeo a chegar a mais pessoas, e se inscreve no canal para acompanhar conteúdos incríveis como esse. Obrigado, você é incrível!